CS Flix está no ar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal? Pronto para mais uma quarta-feira daquelas. Eu estou aqui a sofrer aqui com o meu Instagram. Espere só um pouquinho, que eu preciso... Oh, meu Deus do céu. Não sei o que está acontecendo com o meu Instagram aqui. Não consigo colocar aqui para assistir. Vamos ver aqui. Bom, hoje é um dia muito forte, muito importante. Hoje nós vamos começar uma série de lives, que é o que a gente chama de visão 360 graus. 360 graus é para olhar de tudo quanto é lado. Frequentemente eu recebo dinâmicas assim. Ah, Fernando, como é que é a visão sistêmica? Fernando, como é a visão da psicossomática? Fernando, como é a visão da família? Como é que é a visão pelo traço de caráter? Pois então, agora você vai saber um monte de visões. Então, nosso objetivo agora é fazer várias visões, várias visões. E hoje eu vou colocar um tema extremamente importante. Aliás, esse tema parece que está em alta aí no Brasil, por causa do evento lá da Larissa Manoela, né? Que é uma história de abuso. Tem vários tipos de abuso, e é exatamente o que eu vou trabalhar hoje. É a dinâmica de abuso. Gente, eu não estou conseguindo entrar no meu Instagram, não sei o que está acontecendo aqui. Eu já estou aqui chateado com isso. Cada vez que eu entro aqui, ao invés de entrar ao vivo, já saí, já voltei. Olha lá. Ele entra numa coisa que eu não sei o que é. Talvez eu não consiga fazer essa live pelo Instagram, não sei o porquê. Aconteceu algum fenômeno estranho aqui, alguma coisa estranha está no ar. Pronto, agora acho que deu certo. Pronto. E aí, deixa eu ver se o pessoal está aqui. Muita gente entrando aqui. O Willy Dresler está aqui, de Ribeirão Preto, aluno lá do nosso querido curso presencial e online também, né? Que ainda tem vagas abertas, hein? Então, se eu fosse, você não perderia tempo. Esse é o maior curso, o melhor curso sobre a consciência sistêmica, que integra a abordagem sistêmica, traços de caráter, leitura corporal, psicossomática, tudo aquilo que eu estudei afim, que me mostrou de segredos, dinâmicas do ser humano, como fazer diagnóstico, como fazer tratamento, eu passo para você nesse curso, com muita, mas muita prática. Vou dar outro aviso também. Vem aí a maratona de supervisão. Eu vou fazer isso. Eu já fiz até supervisão em mim mesmo, ou agora, dia 26 de agosto, se eu não me engano, é um sábado, eu vou fazer uma maratona das 9 às 18, horário do Brasil. Eu vou fazer uma maratona de supervisão. Eu vou mostrar para você o que é que acontece nesses casos, nos casos que vão ser supervisionados. Se você tem casos para ser supervisionado, se você quer ver uma supervisão e participar dessa supervisão ativamente, eu vou mostrar para você muitos pontos de vista que, às vezes, o profissional não enxerga, mas precisa ver. Você quer se tornar um profissional de ponta? Quer mesmo? Então, lembra dos 3 pilares, né? Trabalho pessoal, fazer cursos adequados e supervisão.
como é que você pode evoluir na vida se não tem alguém olhando de cima e te mostrando os caminhos, aonde você se equivocou, aonde tem caminhos para você entrar e trabalhar, onde você pega essas dicas de monte, dicas, vou dar assim, atalhos, vou dar dicas de fazer diagnóstico, dicas de tratamento, o que pode fazer, recursos você pode desenvolver. Bom, mas isso é só para as pessoas que estão realmente querendo compreender mais. E avisar também que agora, com essa nova série aqui de Visão 360 Graus, você vai assistir a live. Parte dessa live, a parte inicial, vai ficar gravada. A outra parte, que é mais profunda, vai lá para o CS Flix. Você assiste ao vivo aqui, mas ela ficará gravada lá no CS Flix. E se você quiser aprofundar ainda mais, ó, tem vários cursos que você pode evoluir, dar uma olhada lá, aprender muito sobre esse tema, tá? Então vai depender do seu nível de interesse. Então, eu estava falando que o Willi está aqui, o Humberto, lá do Uruguai, também está aqui presente, dando seu like também, a Roberta aqui, like, falar de abuso, muito necessário. E é verdade, se você prestar bem atenção, eu vou te dizer uma coisa, você não vai gostar. Na sua família tem abuso, a questão é só você aprender a olhar. Você mesmo, se bobear, é um abusador e é um abusado, e nem sabe que é isso. Bom, está preparado para conhecer muito mais sobre essas dinâmicas de abuso? Então, vamos lá. O Samuel Camargo, aqui de Lisboa, mais uma noite muito ensino e ampliação de consciência. A Maria dos Santos, a Maria José, a Meire Cristina, a Carla Freitas. Muita gente a chegar aqui. Deixa eu ver aqui no Instagram. Sim, está a funcionar. Está aqui, ó. A Raquel disse, a Raquel Cher, diz assim: Doutor Fernando, meu primeiro contato com você foi um vídeo sobre abuso. Esse tema é impressionante, foi algo impressionante. Nós marcamos essa série e, de repente, surge essa confusão, essa notícia triste dessa dinâmica. E mais interessante para mim ainda não é a notícia, não é o fato, é como as pessoas reagem a esse fato, que é muito interessante também. Como tem gente a favor, contra, devia, não devia. Isso aqui é típico de dinâmicas de abuso, tá? Então, você está preparado? Já falei do CS presencial web, que já começou no primeiro módulo, ainda dá para entrar, e esse curso é imperdível se você quer realmente se tornar um profissional de ponta, tá? Entender o ser humano profundamente, entender todas essas dinâmicas, abuso, por exemplo, tem muitas coisas lá. A maratona de supervisão, que eu vou fazer supervisão com as pessoas se inscreverem num dia, será 26 de agosto, das 9 às 18, e ali, prepare-se que eu vou dar muitas dicas, passar muitos recursos técnicos, muitas, vou dizer assim, ferramentas, muitas visões para ajudar você a se tornar um profissional melhor e entender as coisas que estão acontecendo com o seu cliente e você não percebe. Ok? Bom, e o CS Flix, né? Que se você ainda não entrou no CS Flix, porque essas lives agora, o nível inicial fica aqui no YouTube, mas o mais profundo vai lá para o CS Flix. Nós vamos privilegiar agora as pessoas que realmente estão a fim de aprofundar esse tema. Ok? Então vamos lá. Vou começar com essa dinâmica aqui de abuso, tá? Então, vamos lá. O que é abuso para você? Então, nessa primeira parte, vamos lá. O que é abuso para você? Quantos tipos de abusos você conhece? Abuso é o mesmo para os seus amigos, para os seus familiares? Será que você pensa a mesma coisa que eles? E se acontecer dinâmicas de abuso com seu amigo? Se acontecer uma dinâmica de abuso com seu filho ou sua filha, e se acontecer com você? E se acontecer com a sua mãe e o seu pai? Com a sua irmã? E se acontecer com um vizinho? E se o abusador for alguém que você ama? Ai, meu Deus do céu! Será que tudo isso está claro dentro de você? E mais, o que é abuso para os profissionais? Sabia que a maioria dos profissionais não tem a mínima noção do que fazer, do que trabalhar com pessoas que passam por abuso?
Eles vão fazer coisas que eles imaginam, que eles acham, mas será que isso é o saudável? É isso que tem que ser feito? Sim, sinceramente, não, profissionais da saúde, profissionais do direito, profissionais que lidam diretamente com essas histórias de abuso de várias áreas, escola. Que critérios você usa para avaliar a situação? Que critérios você usa para análise? Que critérios você usa para se expressar sobre isso? Será que a sua opinião é a coisa mais importante? O que será que você expressa? E baseado no quê? Bom, vou começar falando da etimologia da palavra, né? Abiuso, uso, usar, que é útil, do latim útil, de usar, é útil. Abusar é ir além. Basicamente, abuso é assim, é o uso excessivo ou uso incorreto. Então, se for excessivo ou incorreto, tiver algum problema, isso chama abuso, tá? Quando você vai pesquisar abuso, você vai ver uma série de coisas que é incorreto, é prejudicial, é inadequado, tudo aquilo que causa danos, sofrimentos no outro e não deveria ser feito, né? Isso aí você vai ver, esse uso incorreto e excessivo do quê, Fernando? De vínculos, por exemplo, vínculos afetivos, dinâmicas amorosas, jogos de poder, de autoridade, de relacionamentos. Quantas dinâmicas abusivas acontecem? Aliás, o maior foco de dinâmica abusiva é dentro da própria família, tá? E aí depois você vai ver isso assim, ó, de monte em tudo quanto é lugar, nas escolas, nos relacionamentos afetivos e assim por diante. Que raio de confusão é essa de amor e abuso, né? Vou começar a falar mais uma dinâmica assim. Quantos tipos de abusos você conhece? Porque a maioria acredita assim, é o sexual, né, Fernando? Tem o sexual. Não, tem abuso físico também, né, de bater. Tem. Só isso? Tem muitos, vou colocar 10 aqui, com certeza tem mais, é óbvio, né? Vou colocar os mais comuns, assim. Abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico. Aqui tem uma história do gaslighting, que é uma coisa muito interessante, que é promovendo a pessoa achar que ela está errada, ela, não, ela vê as coisas, mas não é aquilo que ela está vendo, não é aquilo que ela está vivenciando. Uma dinâmica comum nesse tipo de abuso. O abuso sexual, que eu já falei, abuso verbal, abuso financeiro, que, aliás, é o caso que o Brasil está explodindo aí de conversas aí. Abuso digital, abuso espiritual, que já tivemos muitos problemas nisso aqui, João de Deus e vários outros por aí vai. Abuso de substâncias, de drogas, de químicos e assim por diante. Abusos institucionais. Olha, e por aí vai, né? E aí, quando fala de uma visão sistêmica, quando você olha de uma dinâmica sistêmica, o que, que você vai observar? Você observa que todas essas histórias de abuso, no fundo, estão ligadas a uma fidelidade oculta, emaranhamentos familiares. Se você começar a perceber, você vai ver que essa dinâmica abusiva, doentia, abusiva, ela vem de gerações anteriores, que também mostram dinâmicas abusivas em várias e várias gerações. E muitas vezes as pessoas ou não percebem, né, não percebem, não falam a respeito disso, vira segredo familiar, vira um monte de porcaria, mas independente disso que acontece, que ele se repete. E aí fica assim, não, eu vou fazer de tudo para o meu filho não passar por esse abuso que eu passei, vou fazer de tudo, já está no abuso, que não para de pensar no abuso. Então, essa dinâmica, quando você vai ver, daqui a pouco tem outra história de abuso acontecendo lá, tá? Então, tudo isso não é um caso isolado. Então, quando você vai trabalhar, principalmente para os profissionais, né? Tem um hábito de olhar só para aquele detalhe, né? Aquele elemento, aquela história. A história é muito maior, tá? É muito maior. Cada vez que você vê uma dinâmica de abuso em um indivíduo, pode ter certeza que o sistema inteiro está envolvido. O sistema inteiro é vítima dessa história abusiva, tá?
O que você vai ver dentro da sistêmica? Algo muito interessante, que é assim, jogos de poder. E quais são os primeiros jogos de poder? Principalmente em dinâmicas de funções familiares. Ah, porque eu sou pai, é porque eu sou mãe, ah, porque eu sou filho, então você tem que me dar tudo que eu quero, sabe? Assim, tem de tudo, tem vários jogos a acontecer. Principalmente ali no berço de tudo, no primeiro grande modelo de amor, de relacionamentos, que é a família, tá? Então você vai ver muitos jogos de manipulação, um que manda e o outro, os outros que obedecem. Um existe para o outro. Você está aqui para fazer tudo o que eu quero. Você está aqui para ser o que eu quero. Você vai fazer isto que eu planejei para você. Você sabia que isso é um abuso? Não, Fernando, isso é uma coisa natural de pais para filhos. Não, isso é abuso. Não, é. Aí você vai ver funções em desordem. Você sabe que a função pai, função mãe, função filho, função avô e assim por diante, não sabe? Lembra, tem uso e tem abuso, né? Se você não souber, né? E mais uma dinâmica muito interessante em abusos, porque é assim, o abuso ele está praticamente em todas as famílias, em todas as pessoas, se quiser olhar com mais profundidade. E é muito interessante quando você vê dinâmicas de abuso, ponto de vista de outras pessoas que não estão envolvidas na história, mas de repente aquilo mexe, adivinha por que mexe? Porque mexeu na dinâmica abusiva de todo mundo. Aí você vai ver na mídia, você vai ver no bar, você vai ver um monte de gente a falar de muitas coisas. E frequentemente você vai ver contra e a favor. Por quê? Ela não devia ter feito isso, ela devia ter feito aquilo, ela devia ter feito desse jeito, ela não devia ter feito desse jeito, isso aqui não pode ser assim, porque isso aqui, porque é pai, porque é mãe, não, mas devia ter feito mesmo, que não tem direito. Aí começa essas histórias. E sabe do que essas pessoas estão a debater? Vocês acham que estão falando do caso da Larissa Manoela? Não estão, não. Eles estão a falar das dinâmicas deles. Eles projetam, cada vez que vem uma situação desse tipo, isso exacerba um monte de coisas que estão guardadas aqui. Aquilo lá foi dar uma chacoalhada na garrafa de refrigerante, aí começa a explodir. E aí a maioria fala que é a respeito dela, é dessa artista, dessa atriz que fez isso, que não devia ter feito isso, que devia ter feito, porque não devia ter feito. Aí começa, porque é mãe, porque é pai, porque devia ficar quieto, porque não devia ficar quieto, porque devia pôr embaixo do tapete, devia fazer isso, não pode lavar roupa suja, não pode mostrar. Não. Nossa, aí vem um monte de conversas. Se você pegar cada uma dessas pessoas que comenta sobre isso, só de olhar as pessoas comentando sobre isso, eu já tenho noção de algumas coisas que aconteceram com essas pessoas que comentam. Dinâmicas que geram dor, sofrimento, dúvida, medo, culpa dentro delas. E eu vou fazer uma pergunta, e você, hein? Como é que você olha para tudo isso, tá? Porque quando você vai avaliar uma dinâmica dessa, e eu vou falar com mais detalhe a partir da segunda parte, que eu vou começar já já, é o seguinte: sempre tem uma dinâmica do abusador, e abusador tem ativo e passivo. Que é isso, Fernando? É, o ativo é o que faz, o passivo é o que está do lado e se omite, percebe, muitas vezes empurra, mas favorece a continuidade, mas não age. Mas também é uma dinâmica abusiva. Tem o abusado, né? E tem aquele que vê de fora o mundo aqui fora, como é que olha para tudo isso. Você vai culpar a vítima de abuso? Você não vai culpar? Você vai proteger quem abusou, mas sem vai entender, porque agora é a visão de cada um. E cada um vai jogar os seus problemas aqui fora. Bom, quer aprofundar essa dinâmica? Quer saber mais ainda sobre isso? Agora eu vou dar uma mergulhada nessa dinâmica sistêmica. Só que essa parte aqui vai ficar só gravada para o pessoal lá do CSFlix, tá? Isso é para o pessoal que quer colocar numa profundidade maior. Então vamos lá. Origem dos abusos. Praticamente 100% do mundo infantil. Aonde? Mundo familiar, tá? Mundo familiar. Tem dinâmicas ali que, se você conhece, você pode proteger e evitar que isso aconteça. E se você não conhece, você vai favorecer esse processo. Existe uma confusão absurda entre amar
e as disfunções. Então, assim, eu amo, por isso é uma coisa complicada até para o abusado. Porque, assim, é uma pessoa que eu amo, que eu valorizo, é uma pessoa que eu abri espaço, abri a conexão, e ao mesmo tempo eu odeio porque fez alguma coisa horrível comigo. Só que essa dinâmica entre esse amor e ódio e culpa vira um transtorno dentro da pessoa. Porque, ora, dependendo de como olha, fala assim, mas como é que eu vou ficar com raiva dessa pessoa que eu amo, que fez coisas boas comigo? Como é que eu vou amar uma pessoa que fez coisas ruins comigo? A grande maioria dos abusos acontece dentro dos relacionamentos familiares. E depois isso se repete no mundo lá fora, tá? E essa confusão do amor, e aí fica, mas essa pessoa cuidou de mim, mas essa pessoa deveria me proteger, essa pessoa deveria estar ao meu lado diante de várias situações, essa pessoa deveria me ajudar a crescer e evoluir. Sim, e em vários momentos deve ter feito isso também. Se você pegar, por exemplo, a função pai, mãe, ou tio, sei lá, alguém lá da família. Muitas vezes acontece isso. Então, essa grande confusão, porque geralmente o abusado sente uma culpa gigantesca. Por quê? Porque de alguma forma falou sim para o abusador. De alguma forma. E esse sim veio muitas vezes em cima de carências afetivas, vem em cima de mentiras, vem em cima de funções familiares, vem em cima de várias coisas que depois, conforme a criança cresce, evolui, ela começa a ver que tem algo errado ali. Tem alguma coisa confusa. E aí você vai ver uma outra característica importante. Uma outra característica, que é assim, aquela pessoa, que seria os adultos que estão ali, que deveria cuidar, proteger, ajudar, solucionar o problema, de repente é quem causou o mal. É um outro que está lá e não vê, não quer ver, e se falar, vai desqualificar, desqualifica o ato. Não, isso não foi nada disso. Não, o que, que é isso? Você mentiu. Não, mas a culpa é sua, foi você que permitiu. É interessante, porque o indivíduo que é abusado geralmente está mais frágil, menor, criança, seja o que for. De repente, a hora que ele vai falar dessa história do abuso, aquilo fica pior do que o próprio abuso. E o maior problema do abuso, sinceramente, não é o abuso em si. Ah, Fernando, que maluquice. Não é o abuso em si. Não é. O maior problema do abuso é a falta de um adulto que não cuidou e protegeu antes e não cuida e não protege depois. Por quê? Porque muitas vezes o abusador, o abusado entra porque tem uma carência afetiva, porque sente que ninguém o quer, ninguém olha para ele, ninguém valoriza. Ixi, aí o abusador chega lá e começa, como você é lindinha, lindinho, que eu gosto de ficar perto de você. Toda aquela carência que vem aparece como um ser ideal, que aí abre a defesa e aí gradativamente as coisas vão acontecer. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, mas a vítima não sabe. E aí a armadilha é em cima das carências, do amor, do carinho, da atenção, do afeto, da presença, que é o que está a faltar. Veja, se está a faltar é porque não teve das pessoas que deveriam dar. E o pior disso é que depois que acontece isso, frequentemente os abusados não expressam. Ah, mas você devia ter falado. Se falar, fica pior ainda. Porque as pessoas que deveriam proteger atacam. Atacam, desqualificam aquilo que eu falei, você mentiu. Então, é uma situação muito complicada quando você lida com o abuso, tá? E lembrando, o abuso nunca está naquela dinâmica específica. O abuso está num sistema como um todo. Então, por exemplo, se na minha família tem uma dinâmica abusiva que apareceu lá, eu faço parte desse sistema. O que será que eu vejo? O que será que eu não vejo? O que será que tem na minha dinâmica familiar que certas dinâmicas que deveriam ser abusivas e me chamar a atenção, de repente eu não enxergo?
é uma cegueira sistêmica. Como isso mas isso aconteceu? Eu não percebi? O que será, hein? O que será essa cegueira sistêmica? O que será essa fidelidade à família, essa repetição de processos? Se você quiser estudar profundamente, com cuidado e realmente entender isso, você vai saber do que eu estou a falar. Eu te mostro. Se você quiser ver, aquilo funciona assim. E o que pior de tudo é que isso vai perpetuando. Todo mundo que está envolvido numa dinâmica de abuso, a tendência é levar o abuso para frente, de duas formas. Ou se tornando um abusador, porque, regra, todo abusador foi abusado. Todo abusador foi abusado, tá? Regra. E todo abusado foi abusado. Então, assim, você leva o abuso para frente, se tornando ou abusador ou abusado. Quer dizer, o abuso continua, a dinâmica continua. Não, eu não vou permitir que mais ninguém faça isso comigo. Quando você perceber, é você que está fazendo isso com outro. E aí você se torna um abusador e nem percebeu. Ah, eu vou fazer, mas você entendeu que eu estou me vingando? Você entendeu que eu estou me protegendo? Você entendeu que eu não vou permitir mais? Você entendeu? Eu entendi que você mudou o lado da moeda, mas a moeda é a mesma, tá? É abuso. Ou você é abusador ou você é abusado, a dinâmica ainda está lá, tá? Então você pertence a essa história e você está ativo e ou passivo, mas alimentando essa situação. E é muito interessante que é como se tivesse uma atração. As pessoas têm uma dinâmica de ser abusado, frequentemente atrai os abusadores e vice-versa. E vice-versa, não consegue. O abusado, ele olha e não olha uma realidade que está lá. Por quê? Se ele olhar a realidade que está aqui, ele vai perceber a realidade do passado. Então, para não ver a dinâmica abusiva do passado, isso aqui é amor, é assim mesmo, eu é que não sei fazer direito, sou eu que tenho um problema, não, eu é que tenho que ajudar essa pessoa. Quando você começa a ver relacionamentos abusivos, a forma como as pessoas entram em relacionamentos abusivos, adivinha, gente, não é possível, tá na cara que aquilo não vai funcionar. Não, que isso, com o meu amor, com o meu carinho, com a minha intenção, não, essa pessoa vai mudar, você entendeu? Porque aí começa um monte de racionalizações, mundo emocional esquisito, é porque é o amor, é porque não sei o que lá. E aí as coisas começam a aparecer e perpetuar e não tem fim. Aquela pessoa continua sendo abusada e o pior, ela não acorda para essa dinâmica. Porque se acordar para esse abuso, ela acorda para a dinâmica abusiva que veio do passado. É algo complicadíssimo, né? Bom, e aí nós podemos ter uma visão de tudo quanto é tipo para essa história de abuso. Então, assim, eu vou ver com os olhos da minha família. Então, de repente, na minha família é natural que se faça isso. É natural que os homens batam nas mulheres, ou então que traiam as mulheres, ou é natural que as mulheres se tornem mãe e façam o que quiserem com os filhos, com o marido, seja lá o que for. É natural, não é assim, é o amor familiar. Não, tudo isso é abuso. Ai, Fernando, tudo isso é abuso. É abuso. Mas de repente tem uma dinâmica cultural. Puxa, quantas coisas culturais, no fundo, são extremamente abusivas. Não, mas é natural isso, na nossa cultura. Tem cultural, tem dinâmicas profissionais. Não, é desse jeito. Uma que pega muito, não, é religião, é porque na minha religião é possível, não é possível. E mais, tem uma dinâmica da religião, que é a história, vamos perdoar as pessoas que nos fazem mal, sabe? Vamos perdoar tudo isso. E o pior, tá cheio de pessoas que dizem que fazem constelação e também começaram a trabalhar nessa história. Não, você tem que perdoar o outro que fez isso. O Hellinger falava com todas as letras, não devemos perdoar ninguém.
Por quê? Porque você não pode tirar a dignidade e não pode tirar a responsabilidade do outro que fez alguma coisa errada. Ele tem a responsabilidade, ele tem a dignidade, ele vai ter que resolver essa história. Ele vai ter que aprender e fazer alguma coisa. Senão, parece seleciona e deleta, né? Seleciona, deleta, pronto, perdoei, está tudo resolvido. E quem é que vai carregar a carga de tudo isso? É óbvio que é a vítima, né? E o pior é que, infelizmente, alguns fazedores de constelações acabaram levando essa porcaria de vamos perdoar. Sinceramente, isso não funciona. Não, Fernando, mas na minha religião, sinceramente não funciona, tá? Até existe uma história lá, vou dar a uma bateira que oferece a outra face, mas tem uma outra interpretação nessa história que não é bem aquilo que as pessoas dizem que é. Não, mas Fernando, está escrito lá, honrai pai e mãe, Fernando. Honrar pai e mãe é quando você for pai e for mãe, honre a função, porque a função é divina. Ser pai e mãe não te dá direitos de fazer o que quer com os filhos. Não dá direito. É dever, dever de preparar os filhos para a vida. Então, honrar pai e mãe depende da interpretação. Honrar pai e mãe é assim, se eu tenho meu pai e minha mãe, tudo que eles falarem, eu tenho que obedecer cegamente. Se eles falarem assim, pule da ponte, eu pulo. Se eles falarem assim, agora você vai andar só de ponta cabeça, que eu sou o seu pai, sua mãe. Gente, tá maluco? Maluco? Não, mas tá escrito. Ah, sério? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E quer ver outra dinâmica terrível? A mídia. Porque aí começa a mídia, é só ver o que aconteceu com a Larissa. Veja só o que aconteceu. Aí vem a mídia, e aí vem os influencers lá, de tudo quanto é lado, começar a falar mal, falar bem, começa, porque devia isso, devia aquilo, devia aquele outro, devia aquele outro. Eu falei, cada vez que eu escuto um comentário, sinceramente, é fácil fazer análise de quem está a comentar. Fala, ué, a pessoa utiliza critérios que têm a ver com a sua própria história, né? E aí, porque não devia expor pai e mãe, porque isso, o que é isso? É só dinheiro? Se você observar dentro dessas dinâmicas, você vai ver o quê? Quais são as grandes consequências das dinâmicas abusivas? Porque as pessoas parecem que não olham para isso. Primeiro, se você não bloquear essa dinâmica abusiva, ela se perpetua. Ela vai para a próxima geração. Pode ter certeza absoluta disso, tá? Tem consequências no sistema, porque vai gerar um problema seríssimo nas relações entre esses indivíduos, porque vai começar a aparecer um sentimento, ou mais, vou colocar emoções negativas, misturadas com amor, com raiva, sensação de abuso, sensação você não olha para mim, você abusa de mim, você faz o que você quer comigo, você não me respeita. Começa a crescer, começa a crescer. E aí vai gerar uma raiva. Essa raiva muitas vezes vai por dois caminhos. Essa raiva pode vir para mim, como é que eu posso fazer isso com a pessoa que eu amo, que é meu pai, minha mãe, que tudo isso. Se ela vem para mim, começa a gerar culpa. E se gerar culpa dentro de mim, eu vou ter que ter uma punição. Qual é a punição? Começa a adoecer, eu começo a me sabotar, a doença, você vai adoecer, pode ser doença física, emocional, mental, pode entrar numa depressão, pode ir para a morte, porque eu não mereço viver, eu não mereço, eu sou um ser horrível, eu não tenho porquê, vai sendo afundado, 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 de repente vai para um suicídio, vai num acidente, seja o que for, mas vai para a morte. E aí você vai ver, dentro dessa punição, eu posso colocar assim, punição eu comigo mesmo, criando todas essas histórias. Mas eu posso me punir também montando relacionamentos tóxicos, abusivos, e aí mistura de novo, amar é ficar próximo de pessoas que abusam de você. Mas você entendeu? É uma linguagem de amor doentia, né? Por quê? Porque aprendi essa linguagem de amor em algum lugar. De repente, isto perpetua. E se nascer filhos dessa situação, adivinha, lá vem novas gerações de pessoas com dinâmicas abusivas, tá? Olha quantas coisas isso pode acontecer. Quantos cantores, atores, jogadores de futebol, sei lá, pessoas que
foram para o auge e de repente afundaram. Se você perceber, você vai ver esse tipo de dinâmica acontecer aqui. Tá? Muitas vezes é fácil pela história você saber que ali tem dinâmicas abusivas de várias formas. Abusos físicos, abusos psicológicos, abusos financeiros de monte, tá? Bom, e aí, deixa eu ver que o tempo que eu tenho aqui. Eu vou propor para você uma dinâmica interessante, tá? Porque você também está a ouvir, estou falando aqui, eu estou ouvindo, eu entendi tudo isso aqui, tá? Então eu vou propor para você uma dinâmica, porque eu queria ver como é que você enxerga essa história de abuso também. Ué, Fernando, o que você vai fazer aqui? Eu vou fazer uma coisa bem interessante aqui, tá? Eu vou mudar a câmera e vou mostrar para você. Deixe ver como você vai lidar com isso. Opa, vamos lá. Câmera. Deixa eu mudar a câmera. Eu quero que você faça aí com você mesmo a seguinte situação. Olha, eu vou mostrar aqui essa dinâmica aqui. Deixa eu ver se eu ponho um pouco mais de luz aqui. Vamos pegar, por exemplo, mas pode ser qualquer outro caso de dinâmica abusiva. Vamos pegar o caso da dinâmica da Larissa. Onde você coloca a Larissa, o pai e a mãe dela, e o tema que é o abuso. No caso aqui, se a dinâmica é dinheiro, então faz de conta que isso aqui é o dinheiro. Então, como é que você posicionaria isso aqui? Onde fica pai, mãe, a Larissa e o dinheiro? Será que fica assim? Fica assim? Será que fica assim? Será que fica desse jeito? Será que é assim? Como você vê essa história? E aí você pode, eu vou até pedir, coloque num papel, faça um círculo onde você vê cada um e escreve uma sigla e põe as setas para onde está direcionado. E sabe que eu vou colocar aqui um elemento a mais. Um elemento a mais. Olha só. Estou falando aqui que o pessoal do Instagram não enxerga. Espera aí, eu vou mostrar para você também do Instagram. Olha só, ó. Vamos ver se dá para ver. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Aqui, ó. Então, por exemplo, um elemento para ser a pessoa abusada. Um elemento para pai e mãe. Um elemento para o tema do abuso. Se o tema é dinheiro, sexo, seja o que for, droga, sei lá, tá aqui. Então, onde você posiciona um em direção ao outro? Então é assim. Isto é assim. Isto é assim. Isto é desse jeito. Não sei. Tem milhões de possibilidades aqui. Como você vê essa história? Vou pegar um exemplo que seja da Larissa. Você viu esse exemplo? Agora, eu vou pedir para você pegar este elemento aqui. Peraí que a câmera aqui do... Deixa eu ver se sumiu. Este elemento aqui é você. Onde você se posiciona em relação a essa história. Aqui, 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 aqui. Bom, tarefa para você. E eu vou pedir para você, você pode colocar isso num papel, num desenho, você pode fazer isso com, sei lá, com copinhos, mas identifica e põe uma seta para onde a dinâmica vai. Mande para nós, mande aqui, encaminhe. Comente sobre isso aqui. O que você vê nessa dinâmica? Qual é a sua percepção em relação a isso, tá? Porque é muito interessante. E se você quiser que eu aprofunde mais sobre isso aqui, escreve lá, Fernando, fala mais, mostra mais sobre isso, porque a próxima live ainda será sobre abuso. Lembra? Visão agora 360 graus. E o tema da live está aqui, ó, como saber se eu sou um abusador ou um abusado. E se você puser bastante comentários sobre essa dinâmica de constelação que eu fiz aqui,
Quem sabe eu te mostro mais coisas do que a gente enxerga quando faz esse tipo de análise sistêmica aqui. Ok? Então, deixe ver como é que estão as questões aqui. Eu preciso trocar a câmera aqui. Eu estou aqui no Instagram, já mudei, mas quero ver aqui agora. Volto para cá. Aí sim, pronto. Agora estou aqui. O que será que você enxerga sobre isso? Que critérios você utiliza? O que é família? O que é pai, mãe? O que é abuso? Meu Deus do céu, quantas coisas nós temos aqui, tá? Bom, e eu vou colocar uma dinâmica aqui, vou pedir para você, se isso aqui faz sentido para você, coloca um like, né? E é aquela história, né? Gostou? Põe um like. Não gostou? Faz assim, ó. Eu não gosto que você fale desse tema, Fernando. Escreve. Não gosto quando você aborda esse tema. Eu gosto só quando você fala de amor lindo e maravilhoso, do príncipe e da princesa que se uniram para sempre e foram para o castelo. Sério mesmo, hein? Sério. E o que será que impede você de dar um like, né? Porque não vou dar like. Isso aqui é extremamente importante para o nosso canal. Isso ajuda a mostrar quais são os temas que realmente as pessoas gostam. Porque em cima disso nós desenvolvemos mais lives com mais conteúdo em cima dessa história. Então isso ajuda demais a nossa equipe compreender quais são os temas que realmente as pessoas gostam e querem mais saber sobre isso. E você sabe que eu adoro mexer em temas polêmicos, né? Mas a questão é que eu não estou aqui nem para vender a minha opinião, nem para ficar disputando com a... Eu vou mostrar dinâmicas que existem dentro dessas histórias. E muito para você não entrar, se está numa dinâmica dessa, aprender a identificar e sair e não reproduzir, né? E se você for profissional, aprenda a trabalhar com isso, né? Aprenda, porque se você não souber como olhar para isso, fazer o diagnóstico e entender as dinâmicas envolvidas no sistema, sabe o que vai acontecer? Você se torna mais um elemento que vai perpetuar essa dinâmica abusiva. E isso precisa acabar. Acabar. Bom, deixe ver aqui as questões que estão surgindo aqui nessa dinâmica aqui. Bom, você já sabe, né? Eu avisei. Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? O Zoom. Eu avisei, né? Porque se você quer ver a live inteira, você tem que assistir agora no horário. E, se quiser ver inteira, ela está gravada, mas lá no CSFlix, no YouTube, é a primeira parte. Eu sempre, a segunda parte, eu vou dar uma aprofundada para as pessoas que querem realmente mexer nisso. Mas ela fica gravada lá no CSFlix. E se você quiser aprofundar demais nisso, aí tem vários cursos que você vai poder compreender muito sobre esse tema terrível que existe, mas precisa ser visto com carinho, com amor, com cuidado profundo, olhando para essa família com amor. O objetivo não é ficar pondo culpa em ninguém. É impressionante. Não, Fernando, então quem é o culpado? Eu não trabalho com culpa. Então, quem que eu vou desculpar? Não tem culpa, tem uma dinâmica complicada. Aqui a Inês Zimmer colocou, esse assunto é bem delicado, e é mesmo, e é. E cada vez que você olha para tudo isso, lembra, eu falei, se você olhar com carinho para sua família, você provavelmente é abusado ou é abusador, e nem percebe que você faz isso. Faz por amor, só que é um amor doentio. Fernanda, eu não gosto de ver essas coisas. Não gosta, mas é necessário, né? É a mesma coisa, eu não gosto de operar apendicite. Mas se tiver apendicite, tem que operar. Eu não gosto de levar ponto. Mas se você cortar, leva ponto, né, pai? Então, quando as coisas são complicadas, se você não souber se cuidar, dará problema. Dará problema. Humberto está colocando demais, muito interessante. Que legal. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, ó. O Willi colocou assim: eu colocaria a Larissa de costas para o dinheiro. O dinheiro ficaria ao lado dos pais.
e eu me posiciono olhando para o dinheiro sem olhar para os outros elementos. Esse caso não me interessa, o dinheiro sim. Olha lá, Willy, parabéns pela coragem de colocar aí, mostrar, compartilhe, isso é importante. Olha, deixa ver o que está acontecendo aqui, ó. A Juliana disse que colocaria a Larissa no meio, pai à esquerda, mãe à direita, e o dinheiro atrás. Ah, muitas possibilidades, muitas probabilidades, né? A Elisângela assim, explora mais sobre esse assunto. Eu falei que eu vou ter visão 360 graus sobre abuso, são 4 lives específicas de abuso, com pontos de vistas diferentes, tá? Eu vou fazer várias dinâmicas, vou fazer uma visão 360 sobre esse tema. E eu tenho certeza que esse tema não será. Ah, agora esgotou. Que esgotou? Eu tenho mais. Meu grande objetivo é colocar mais questões e mais perguntas para você. Aqui, ó, a Julinha colocou: os pais estão olhando para o dinheiro. Aqui ela também quer saber, fale mais sobre isso, fale mais. Oh, muito esclarecedor. Olha lá, fale mais sobre esse assunto. Exatamente. Se vocês começarem a se manifestar e dizendo que querem saber mais sobre isso, com certeza eu falo mais. Mas eu preciso saber o que você quer. Se você não se comunica, eu não adivinho, né? Então, aqui a coisa vai dar muito pano para manga aqui, a Eugênia colocou assim: eu estou em Portugal. Quem faz aqui sistêmica? Preciso de ajuda, não sei por onde começar. Eugênia, eu também estou em Portugal. Também nós fazemos sistema. Entre em contato com o Ibrax, aí você vai saber. Tem muita gente aqui de Portugal que é aluno nosso, já é profissional estabelecido, já está bem adiantado, que também pode te ajudar. Tem de tudo aqui, tem muita gente aqui. A Celina lá dos Estados Unidos colocou assim: o dinheiro fica à frente da Larissa numa certa distância no plano do futuro. Seus pais ficam no passado, bem atrás da Larissa, dando liberdade e força para que ela siga o seu próprio caminho. Essa é uma visão interessante. Essa é a visão de solução ou é a visão atual? Porque é interessante, você pode ver uma visão de solução, você pode ver a visão atual, como é que isso funciona. Que outro elemento, por exemplo, importante você poderia colocar? Tem vários elementos aqui, ó. É, agora a Seaba colocou, Larissa abriu mão de 18 milhões. Será que quer se fazer de vítima? Não sei, de novo, não sei. Cada um pode ver do jeito que quiser. Quais são os critérios que cada um enxerga? Por isso eu coloquei lá, coloque você no meio dessa história. Onde você se coloca? Tá? Interessantíssima. A Inês aqui, Zimmermann, traga mais live sobre esse assunto, desse tamanho aqui, mano. Aqui. Olha, tem outra aqui. Chacal Murilo colocou: boa tarde, Fernando. Sou estudante do quarto período de psicologia. Gostaria de ouvir o conceito de constelação. Sempre ouço, né? Você fala, mas para mim ainda não é tão claro. Não é para você e não é claro para uma quantidade absurda de pessoas. Tem coisas que você vai entender melhor quando você vivencia a história. Ouvir falar é a mesma coisa que ver as pessoas nadar e fica discutindo se está nadando certo, está nadando errado, se mexeu o braço certo, porque aquela afogou. Você já entrou na piscina? Porque senão vai ficar só olhando e um voyeur, né? Olha lá, olha ali, está errado, está certo, está errado. Entra na piscina. Porque você só vai saber mesmo quando você participa da dinâmica e começa realmente a vivenciar o processo. Quem fica a olhar de fora não entende o que está acontecendo lá dentro, tá? Então, essa é só uma dica fundamental. A Sayuri colocou: embora não esteja interessado nesse tema, nesse caso em específico, eu gosto de aprender sobre as dinâmicas. Muito legal. Bom, deixa eu ver aqui. E está perguntando assim: são 5 personagens? Aqui no caso, sim. Poderia colocar mais, poderia colocar menos. Essa é a dinâmica de sistêmica, né? Quando você começa a trabalhar, entende a dinâmica de sistêmica, você sabe
que quanto mais elementos você posiciona, muda a forma de olhar. Só que você precisa ver os elementos que têm significado, senão você vai poluir e vai virar uma confusão. Por isso, um bom profissional precisa saber o grau de importância de cada elemento que você vai colocar, tá? Mas nesse caso, eu fiz uma proposta de você fazer com 5 elementos. O elemento, no caso aqui, alguém como a Larissa, 2 outros elementos, você, o pai e a mãe dela, o tema da dinâmica, que no caso aqui eu coloco dinheiro, então ela, pai, mãe, dinheiro, e o quinto elemento é você, onde você se posiciona depois em relação a tudo isso. Porque é interessante saber qual o ponto de vista que você utiliza para analisar essa situação. Porque dependendo da visão que você tem, isso aqui vai mudar. Depende de como você enxerga, interpreta, dos critérios que você utiliza, dos seus referenciais. Ixi, isso aqui vai depender muito da forma como você funciona. Por isso é interessante. Por exemplo, quando eu faço supervisão, é comum, quando eu coloco a dinâmica do caso, eu peço para o profissional se posicionar também. Isso é comum quando eu faço supervisão sistêmica. Então, agora, onde você coloca nessa dinâmica, você se coloca. Porque eu vou ver o que favorece para esse profissional enxergar o caso e o que atrapalha. O que será que ele não vai enxergar se ele continuar a olhar desse jeito? Isso em supervisão é fundamental, tá? Fundamental. Silvia quer saber um resumo da história da Larissa. A questão é que se eu falar da história, eu estou em cima da hora. É só você colocar na internet, tem notícia para todo lado. Nem eu sei direito. Me falaram, quando eu falei que ia falar de abuso, eu falei, nossa, aí me mandaram só o que estava acontecendo, que é uma artista e o pai e a mãe pegam o dinheiro dela, sei lá, estão gerenciando o dinheiro, ela quer se libertar e pegar o dinheiro dela para ela e não pode, desde criança, é uma confusão lá. Não sei também. E não é o meu objetivo ficar analisando esse caso específico com mais detalhes. Eu estou mostrando a dinâmica do abuso. Esse é um exemplo, tá? Aqui tem várias pessoas colocando dinâmicas interessantes, né? A Marli colocou quem é o adulto nesse triângulo dramático. Quando você sabe triângulo dramático, já dá outra dica também para ter uma visão melhor dessa história, né? Deixe ver aqui. E aí vem outra história. Quem está falando a verdade, a Larissa ou os pais? Essa é outra dinâmica interessantíssima. Sabe quando você vai saber? Nunca, nunca, nunca. Você só sabe quando você vive lá. E tem outra. A verdade para ela é do ponto de vista dela. A verdade para os pais é do ponto de vista deles. Então, cada um deles fala a verdade do ponto de vista que eles enxergam. A questão é qual o ponto de vista que você usa para enxergar isso. E se você for um profissional, que ponto de vista você vai usar? Por exemplo, imagina a seguinte situação. Vem um casal, o casal chega e fala assim, a mulher fala, ele faz isso, isso, isso. O homem diz, não, não sou eu que faço isso, não faço nada disso. O que eu faço é isso. É ela que faz essas coisas assim, assim, assim. Ela fala, não, não sou eu. Pronto, e agora? Qual é a verdade? Isso é dia a dia no atendimento de casal. Você faz o quê? Você vai coletar a verdade. Qual a verdade? Você vai ficar do lado de um, do lado do outro? O que fazer em casos desse? O que fazer? Eu fico sempre do lado da mulher, porque a mulher é a frágil, é a vítima, e o homem é sempre o vilão. Sério. Que critério interessante. Se você for profissional e usar um critério desse, então, não sei onde você aprendeu uma maluquice dessa. Mas é um critério, né? É um critério. Mas você realmente está em busca da solução ou você entrou no jogo doentio do casal? Você vai descobrir quem é o certo, quem é o errado? Quem é bom, quem é ruim, quem é inocente, quem é culpado? Você entrou no triângulo dramático? Oh, meu Deus do céu! Está na hora de você fazer supervisão, está na hora de você fazer um curso mais adequado, tá? Porque sinto muito, você não é um profissional nessa história.
você está colocando a sua confusão junto com seus clientes. E o pior, tá assim, né? Tá assim de pessoas no meio dessa história. A Teresa Santos colocou assim, usei essa dinâmica no meu exercício no módulo 1. É verdade, no módulo 1 vocês já começaram. Quem faz, módulo 1 que ela diz que é o curso do sistêmica, né, do consciência sistêmica, o web e o presencial, que estão integrados online, então você vai fazer do mundo inteiro. Já fizeram dinâmicas sistêmicas e já fizeram isso aqui, ó, começaram a ampliar, começa a mexer nisso, você começa a ver coisas, fala, gente, mas não via. Porque falar sobre uma dinâmica é uma coisa. Quando você posiciona, é outro, você sabia? Isso até pela neurociência. Então, por exemplo, quando você fala, aí eu falo, eu argumento, é assim que eu vejo, que eu percebo, blá, 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 blá. Você está usando o hemisfério esquerdo do cérebro. Posiciona. Agora você utiliza o hemisfério direito do cérebro. Sabia? Então, quando você posiciona, você vai mostrar duas percepções. São dois pontos de vista diferentes. Um que fala, raciocina, e tem outro que posiciona. E adivinha, frequentemente na posição não bate com aquilo que a pessoa fala. Percebeu que isso já existe, essa confusão dentro de cada um? E conforme ajuda a entender e ganhar mais consciência sobre o problema, que a questão aqui nunca é descobrir quem está certo nem quem está errado. Isso aí não existe, isso é falso. A questão é entender o que está doentio e o que está saudável nessa história. E o que seria o doentio, o que seria o saudável. Aliás, o primeiro saudável, né? Se você tiver noção do que é saudável, você entende o doentio. A maioria das pessoas não entendem. Outras pessoas, por exemplo, trabalham com você. Não, o campo mostra e o campo vai mostrar tudo e vai resolver tudo. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom, então vai lá. Quero ver. Ah, não, sabe o que é? Fernando, eu não gosto de fazer diagnóstico. Ué, como você não sabe fazer diagnóstico? Você não sabe ver se as funções estão em ordem? Isso é um diagnóstico. Você não sabe ver se tem uma inversão parental? Isso é um diagnóstico. Você não consegue entender que a função materna e paterna estão trocadas ou estão doentias? Não! Isso é diagnóstico. Então, como é que você vai trabalhar se você não entende o que está acontecendo aqui? Gente, eu tenho visto cada coisa que tá para arrepiar meus cabelos aqui, né? E o pior é que isso aí vira modelo de profissional. E aí vai fazer o quê? E depois ainda vão comparar bons profissionais com esses aqui e falar: ah, mas tá vendo? Olha, eles fazem tudo errado, então isso não funciona. Tá certo. Um bisturi na mão de pessoas que não sabem operar não funciona. Faz estrago. Faz e faz mesmo. Faz mesmo. Bom, deixa eu ver que horas são, já está na hora. Já falta um minuto, mano. Um minuto aqui. Deixa eu ver aqui, vou ver aqui no Instagram se tem mais alguma coisa interessante. Vamos lá, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa. Lindo quadro, aquarela botânica, é atrás de mim, né? Esse quadro aqui é mais para cá. Outro dia tinha um aqui, a gente troca isso aqui, mas gostei, que bom, que bom. Aqui, olha só, peguei um comentário interessante. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Meu pai, certo, tocou abusivamente minha filha, e isso foi um verdadeiro calvário para mim. Sei muito bem como é que funciona essa dinâmica. E o que fazer com tudo isso, né? Porque é meu pai, mas ele fez isso com a minha filha, e agora? Como é que eu lido com uma história dessa? Que atitudes eu tenho que tomar? Quem eu devo proteger? Que consequências isso vai ter no sistema? Esse tipo de caso é interessantíssimo, é terrível. E você quer saber? Não é raro. Não é raro. Você vai ficar fiel ao futuro da família, ao passado da família. Você vai colocar uma distância, você vai se aproximar. E o que você vai fazer com a tal da culpa? Como é que os familiares vão lidar com tudo isso? Dinâmicas interessantes, né? Bom, está na hora. A semana que vem
estarei aqui de novo, mais uma visão 360 graus aqui, olhando essa dinâmica de abuso de outra forma. Então, vamos lá, você vai conseguir identificar se você é abusador ou abusado? Você tem coragem para isso? Convido você para a próxima live, ok? E se você quiser ver a live completa, é só no CS Flix. A primeira parte da live fica aqui no YouTube, no Instagram, assim por diante. Mas a live completa vai lá para o CS Flix. Por quê? Porque estamos a trabalhar com as pessoas que realmente querem aprofundar esse tema, tá? Então, quem quer mesmo, vai depender do grau de interesse de cada um. E se quiser aprofundar muito mais, aí tem cursos mais profundos que vão te ajudar a ter uma visão muito maior em 360 graus, visão livre de profundidade, de ressonância, de raio-x, e enxergar coisas que a maioria das pessoas não enxergam. Mas como comentam e como são donos da verdade. Impressionante. Cada coisa que eu já assisti dá vontade de chorar. Falei, oh, meu Deus do céu. Bom, um grande abraço, te vejo na quarta-feira que vem, tá? E lembrando, hein, maratona de supervisão. Se você quer se tornar um profissional de ponta, vem aprender cada vez mais comigo, porque eu quero ensinar, eu quero ajudar você. A questão é, e você quer? Um grande abraço, te vejo na próxima quarta-feira. Tchau, galera!